Hoje nós vamos conhecer a história de Ingrid Vitória, uma adolescente que há 18 anos convive com uma doença rara, que ela e a família tiveram que aprender a lidar. O NT Repórter começa agora. Olá! Ingrid Vitória nasceu com uma doença grave, que afeta de forma severa a pele e provoca lesões em todo o corpo. Mesmo com as dificuldades e diversos problemas de saúde, o problema da adolescente comove pessoas de todo o mundo, pelo exemplo de força, mas principalmente de gratidão. A equipe do NT Repórter foi conhecer de perto essa história que você acompanha a partir de agora. Recentemente, a epidermólise bulhosa ganhou destaque na mídia após a coreógrafa Deborah Coker ser impedida de embarcar em um voo doméstico com um neto que tem a doença genética na pele. A família passou por momentos de constrangimento. A aeronave só decolou após um médico da Infraero ter sido chamado e atestar que a doença não era contagiosa. A epidermólise bulhosa é uma doença rara caracterizada pela grande sensibilidade da pele. Devido à falta de adesão entre as células da epiderme, qualquer traumatismo, ainda que leve, pode levar à formação de bolhas e ao deslocamento da pele. A doença pode se apresentar em várias formas. A simples é a menos grave, em que as bolhas e feridas restringem-se às mãos e aos pés. A forma juncional, mais grave, afeta também a boca, o esôfago e o intestino, o que faz com que o paciente tenha dificuldades para engolir alimentos. Já na forma distrófica, também grave, os dedos do paciente têm a tendência de aderir uns aos outros. Alguém da família poderia ter tido essa doença e os pais se encontraram, os dois com o mesmo gene, e apareceram essa forma dela que é a recessiva. Tá? Então tem a dominante e tem a recessiva. A recessiva é essa forma que ela tem. Ela tem essas alterações, principalmente dos braços, que acometem principalmente a mão e o pezinho, que fica tudo incluso, porque são traumas contínuos que vão acontecendo sobre essa pele que tem esse defeito. Qual é o defeito? Dependendo do tipo, é do colágeno 7 ou de uma queratina, que é uma proteína A5 ou A17 que faz parte de outros quadros. A dela especificamente é do colágeno 7, que dá alterações da mão, do pé, que fica a mão em box, que a gente chama, porque fica incluso, de traumas consecutivos. Então vai raspar a pele, ela vai formar uma bolha, esta bolha vai romper, tá? E vai sair líquido e sangue continuadamente. Significa que quando o neném nasce, ele já vem com um problema na hora do parto. Segundo dados epidemiológicos dos Estados Unidos, estima-se que a cada 1 milhão de bebês nascidos, 19 são diagnosticados com epidermólise bulhosa. Os pais devem seguir cuidados rigorosos para tentar minimizar o sofrimento das crianças. Aí tá, mas isso eu não preciso para dizer para a mãe como ela tem que cuidar da criança. Só, mãezinha, você tem um neném que vai ter essas bolinhas sempre, porque a pele é frouxa, falta sustentação. Por isso que acontece isso. Então usa roupas frouxas, não usa nada que tenha esparadrapo, elástico. A gente agora deixa a criança sugar o seio, porque antes a gente usava sonda, mas isso dá no mesmo traumatismo igual. Então o seio materno continua agora sendo utilizado sem restrição. A hora de passar para outra alimentação que começa o segredo. Então é a partir dos 6 meses. Então papinhas têm que ser líquidas, nada que tenha grãos. Nada que vai atritar o esôfago, a mucosa oral, que lá no fundo vai dar lesões. Essas lesões vão cicatrizar. E quando cicatrizar, vão formar aderências. Como na mão tem, o esôfago, o intestino delgado, o intestino grosso também pode ter. Ela tem dificuldade para deglutir, tá? Ela tem dificuldade para absorver os alimentos, para eliminar as fezes, então ela tem que ter uma evacuação mais pastosa. Isso tem lá debaixo. Essa é a Aldaíra. Quando soube que estava grávida, compartilhou com alegria a notícia de que seria a mãe.
A gestação foi tranquila, mas Aldaíra não podia imaginar que a primeira filha nasceria com uma doença rara, algo que na época não era possível identificar no exame pré-natal. Nasceu um pouco antes, né, do tempo previsto, assim, não chegava a ser um mês, uns 20 dias antes, né? E quando ela nasceu, imediatamente já foi visto que ela tinha algo diferente, né? Eu não vi, eles não me falaram na hora. Depois de 4 dias que eu fui ver ela, porque eles tiraram ela, colocaram numa incubadora, né? E daí depois de 4 dias que eu fui conhecer a Vitória. Depois de 13 dias que eles diagnosticaram a epidermólise bolhosa. Até então eram suposições, ficaram, né, verificando, fazendo exames. Daí quando eles identificaram, uma dermatologista foi e disse que era epidermólise bolhosa, ela foi transferida para o Joana de Guzmão, que é um hospital infantil, né, em Florianópolis. E ali começou todo o processo de cuidado, assim, né, mas era muito novo, raro, né? Até então tinha um caso que nós passamos a ter conhecimento, né? Um menino que tem quase, tinha 6 meses ele já, e já tinha nascido com epidermólise bolhosa. A Vitória, no caso, quando o contato, que ela nasceu do parto normal, né? Então ela já foi assim, já se machucou ao nascer. Quando foi pego, assim, já saiu a pele, né? A cabecinha, a testa dela já estava sem pele, assim, a boquinha machucada, já tinha vários ferimentos, assim, porque no ato do nascimento ali ela já foi bastante machucada. Ainda no hospital, a evolução da doença acontecia de forma rápida. Logo, a pequena Vitória começou a perder peso devido às dificuldades para se alimentar. Ainda na incubadora, a bebê se agitava frequentemente, o que provocava lesões pelo corpinho, onde perdia a pele e muito sangue. Depois de 2 meses, quando ela saiu, a doutora que cuidava dela, né, na época disse, ó, leva, que ela não tem mais do que 2 meses de vida mesmo. Não adianta nem ficar aqui, pode levar porque ela não vai passar de 2 meses de vida, né? Quando ela falou aquilo pra mim, eu levei um choque e ao mesmo tempo não acreditei, porque eu olhava pra ela, aqueles olhos ali brilhando, né, no meu colo, assim, com todo aquele problema, mas estava viva, estava ali nos meus braços, né? E daí, nesse mesmo instante, entrou um residente, né, o Dr. Juarez, e eu perguntei pra ele, o senhor acha que a minha filha não tem nenhuma chance mesmo? Daí ele sorriu e disse, só depende do teu amor. E eu me agarrei, né, com todas as forças naquela palavra. Eu disse, então ela vai viver sim. Mas a menina Vitória cresceu e superou os diagnósticos de que sobreviveria até os 2 meses de vida. A mãe, com todo carinho e cuidado, ficava sempre atenta para evitar que a filha se machucasse. À medida que ela foi crescendo, daí eu cuidava dela. Eu protegia ela tanto que ela começou a andar com 3 anos, né? Porque eu não queria que ela causasse traumas assim nos pés, eu sabia que ia sair bolha, ia machucar, né? Daí depois que ela passou dessa fase, depois de 1 ano assim, não tinha tanta lesão. As lesões saíam bem poucas, as bolhas eram bem poucas, porque eu cuidava para que isso não acontecesse. Se não tiver trauma, não tem bolha, né? Mas depois que ela começou a andar, daí sim eu perdi o controle, porque daí ela queria brincar, tinha uma vida normal, né? Como uma outra criança, brincava com as outras crianças, e daí ela acabava caindo, se machucando mais e mais. A pequena Vitória sempre foi uma menina muito esforçada e estudiosa. E diferente de algumas crianças, ela fazia questão de ir à escola. Foi 3 tentativas de escola, né? Nos primeiros anos, com 6 anos, né, para 7, eu quis que ela fosse para uma escola, porque ela é uma criança, ela sempre foi uma criança muito inteligente, né? E eu queria que ela acompanhasse normalmente, assim. E daí, só que ela chegou e ia uns 2 dias só, e teve que sair da escola, né? Foi tirada da escola, porque houve muito preconceito. Os pais, era uma escolinha particular, né? E os pais não queriam, a avós, assim, não queriam que os filhos e netos deles participassem da mesma escola, né? Mesmo explicando que a doença não é contagiosa e tudo, né? Mas houve um preconceito muito grande, assim, né?
Daí eu tirei ela. Daí a médica me orientou e disse, não, deixa ela quando ela tiver 7, 8 anos, vai ser até melhor para ela. Ela já era alfabetizada daí, né, com 7 anos, né? Em casa, assim, ela foi aprendendo e tal. Daí depois ela voltou de novo para a escola e foi um período bem curto daí também, porque ela começou a sair bolha nos olhos dela. Nessa época nós morávamos no Rio Grande do Sul. De lá era muito frio e daí dificultou muito, assim, a ida dela para a escola. Depois a gente retornou para Santa Catarina, né? E daí ela iniciou numa escola onde daí ali ela ficou 1 ano na escola, né? Foi transferida para outra porque a gente mudou também de casa e foi bom, assim, a experiência. Ela gostava, queria muito e assim foi. Só que as dificuldades eram muitas, assim. Tinha dias que os pés estavam cheios de bolha. E daí na questão do relacionamento com os alunos, por ter que ter esse cuidado com ela, ela ficava um pouco isolada, mas para proteger ela mesma. E isso também não foi bom para ela, assim. Ela ficava às vezes dentro da sala de aula enquanto eles iam para o recreio, ou se ela ia lá para fora, ela tinha medo que eles passavam correndo, podiam bater nela. Então, daí nós resolvemos tirar ela da escola, né, definitivamente. Apesar das dificuldades, Vitória enfrentou o preconceito e se aproximou ainda mais dos amigos que realmente davam valor à sua companhia. Com a ajuda dos 3 irmãos, ela montou um pequeno grupo na própria casa, onde era possível contar histórias, cantar e fazer outras atividades com seus companheiros. No começo eu pensei que não ia ninguém, foi 13. 13 pessoas? Crianças jovens, assim. A gente fez e começamos o primeiro dia com bolo, coisa pra chamar mais a atenção deles, né? E de quem foi essa ideia de colocar coisas gostosas para chamar a atenção? Daí eu contei com a ajuda da minha mãe, né, que era cozinheira do meu pequeno grupo. Mas devido à condição de saúde que só piorava, Vitória não conseguiu mais prosseguir com o pequeno grupo. As internações ficaram mais frequentes devido à anemia e desnutrição. Tem mesmo essa falta de apetite? Tem. Eles têm falta de apetite porque eles não têm sabor. Eles não têm uma mucosa oral como a nossa. Então a papila gustatória não sente muita coisa. Então, e se tu faz isso tudo triturado, que é o que ela tem que comer, passado no liquidificador, ela não tem sabor, ela não gosta de comer. Hoje, Vitória tem 18 anos e apesar do corpo frágil, ela é uma adolescente que transmite força de vontade. Mesmo sem poder frequentar a escola, ela faz questão de receber aulas particulares em casa. E como toda adolescente, ela tem muitos sonhos e dúvidas típicas da idade. Ao ser questionada sobre qual profissão deseja seguir, as respostas são bem distintas. Por que você sonha com essas 2 profissões? Informática eu gosto de mexer e jovens também, dar aula assim para jovens, né? E psicóloga eu gosto de ajudar as pessoas assim também. Eu cheguei na biblioteca, né, porque eles me falaram, Vitória é uma aluna assim, ela não escreve. Cheguei que não, ela escrevia, tem dias que não, né, tem dias que ela tá com a mãozinha machucada, não dá. Mas escreve tudo, faz tudo tranquilo, bem tranquilo, sabe? E o que me impressionou é que eu peguei uns livros lá na biblioteca para ela, assim, bem fininho, né, porque eu não sabia. Cheguei ela aqui com um livrão, não, professora, eu já tô lendo esse aqui, eu vou ler esse aqui, né, Vitória? Ela poderia desanimar com os problemas que ela tem, ela já poderia ter desanimado, se fosse, talvez outra pessoa já teria largado, porque acharia que não, mas ela tem bastante força de vontade em aprender. Sim, muito. Devido à gravidade da doença, Vitória enfrenta dificuldades na hora de se alimentar. E por causa disso, as visitas dela ao hospital tornam-se cada vez mais frequentes. Os pacientes com epidermólise bolhosa sentem muitas dores em todo o corpo. Para tentar aliviar o sofrimento, é recomendado o uso de um curativo especial para a pele. Todas as telas que a gente usa são telas especiais de curativo, bandagens especiais, cremes especiais para não colar na pele. Porque se cola é uma nova bolha na hora de retirar. Então curou de um lado, você machucou do outro, tá fazendo outra lesão aqui, tá entendendo? Então é isso que é o que precisa agora.
Os cremes, as ataduras, as bandagens, né, as telas. Mas isso o governo cede? Como que funciona? É dramático, tá, assim, o processo. Tá. Mas conseguimos. Ela tem isso desde que eu conheço ela, ela tem os produtos. Tá? Nós conseguimos. Às vezes falta um ou outro, porque isso é trazido de fora. E esse grupo se ajuda entre si. Se não tem o produto numa casa, o outro vai lá e ajuda até chegar novamente, né, na casa desse paciente. Mas a gente não tem tido muito problema, né? É bem dolorida. Antes, sem eles, era muito pior, sem os curativos, né? Porque daí a roupa grudava, as roupas de cama também, durante a noite ela dormia, daí sangrava e acabava grudando. Então, com os curativos, ela passou a ter um conforto bem melhor, assim, né? Ele não cura também, ele não sara as feridas ali, não cicatriza, mas ele protege, né, até das bactérias em si e também do contato, né, das pressões, né. Por exemplo, se ela fica sentada muito tempo, ela tendo o curativo ali, ele protege, além de ficar nos ferimentos, nas partes que não está ferida, não tem bolha, eu coloco para ela não causar trauma, assim, né. Então ele é muito confortável, assim, aliviou bastante depois que ela passou a usar o curativo. Tem uma durabilidade, né, de 5 dias, tem um até que dá para lavar e usar outra vez, mas daí depende de cada caso. No caso dela é trocado, cada 2 dias, assim, é trocado os curativos. Porque o banho também é muito complicado para ela, tem muito medo, assim, né, porque ela, imagina, uma grande porcentagem do corpo dela tá em carne viva. Né? Porque a bolha se rompe e daí sai a pele. Coloca o curativo ali, está sempre agredindo. Cada vez que tira, ele sangra, ele fica sem pele, então coloca de novo. Então essa cicatrização demora muito, é difícil ela estar totalmente cicatrizada, assim, né? Daí quando vai água, dói, queima, né? E aí, geralmente, vocês tiram os curativos na banheira, é isso? Isso, ela fica de molho, né? Para ser menos doloroso, ser menos doloroso. O que você, como mãe, pensa dessa situação? Assim, é complicado, assim, para uma mãe ver um filho nessa situação, né? Uma doença, assim, que maltrata bastante, né? E a gente sempre diz que a gente aprendeu a conviver e está acostumado, mas na realidade ninguém acostuma com dor e sofrimento, né? A gente aprende a viver com ela e tenta viver da melhor forma possível, assim, né? Mas é difícil. Muitas vezes, assim, até quando ela era menor ainda, né? Eu ficava dizendo, eu deveria ter, ou eu poderia ter um problema e não ela, né? Só que depois que ela foi crescendo, a gente sempre conversando sobre isso, sempre tentando superar, assim, né, as dificuldades, as limitações, né? E com a ajuda de Deus, assim, nós temos conseguido, né? O que você faz para se manter animada e manter com essa força? Deus, ele faz com que eu me anime, me dá esperanças e eu nunca me esqueço que Deus não dá nada que a gente não possa suportar, né? Então ele faz com que eu me anime sem saber o porquê. E quando eu vejo, eu já passou aquele dia e vem um dia após o outro, nem vejo se eu fiquei abalada, se eu fiquei triste. Sempre tem algo que me faz me animar naquele dia. Hoje é um dos dias em que a Vitória precisa fazer exames para verificar como está a sua saúde. Ela caminha lentamente pelos corredores do hospital, onde praticamente toda a equipe já a conhece. Nos últimos anos, sua rotina é dividida entre a casa e o hospital. Hoje, a parte mais difícil dessa rotina é a coleta de sangue. Eu não tenho como tirar com a mão, assim, a dor dela, né? Então, eu procuro não chorar na frente dela, assim, né? Eu sempre
Eu dou força para ela, eu converso com ela, tento ajudar, assim, né? Falando e fazendo o que é possível, né? Mas isso é muito ruim, assim. Quando ela era um pouco menor, quando ela ia tirar sangue, ela tinha muito medo, né? Agora ela sente dor, assim, dói bastante para ela, né? Mas antes ela tinha medo também, né? Daí eu tirava também para jogar fora só para ela poder ter coragem também, né? De ser parceira. Então algumas vezes eu fiz isso quando ela era menor, assim, eu disse, mamãe vai tirar também, e não dói tanto, só um pouco e tal. Daí ela via eu tirando e ela foi perdendo medo, assim, de tirar sangue, né? Tem dias que eu tô mais, assim, acostumada, tem dias que eu sofro mais, de saber que tem mais errado, assim. A maioria eu já tô acostumada. Você já está acostumado com o quê? Com ter que sentir dor todos os dias, com ter que não fazer algumas coisas. Quer dizer, pra mim, já estou acostumada com as dificuldades, assim, não vejo o lado ruim da coisa, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer isso. Eu vejo mais o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer. Porque se eu for olhar o que eu não posso fazer, desanima. Mas na real, de tanto eu ver por esse lado, tentar ver o lado bom, que eu não consigo ver mais o que eu não posso fazer. Deus já me confortou e eu tô conformada. Eu sei que posso viver normal como todo mundo, só com algumas dificuldades, assim. Sei que também ninguém é perfeito, né? Então, isso. Ela vem todo mês no hospital porque eu tenho que ver se ela tá bem, entendeu? Ela tá, a maioria das vezes, ela tá bem. Quando ela vem internar, que ela tá muito cansada, é porque a anemia tá importante e tem desnutrição proteica. Aí a gente tem que fazer o quê? Interná-la, dar transfusão de sangue, dar transfusão de proteínas para que ela volte a ficar bem. Claro que eu sei que isso é por um período curto, porque se ela se machuca, ela vai fazer novamente esse ciclo. Mas é o que a gente pode fazer, tá? E é o que a gente tem feito por ela. Se ela não tem esse padrão ideal e ela tem traumas contínuos, ela tem bolhas, que tem sérum e tem sangue. Com isso ela perde proteína e hemácia. O que é isso? Isso é nosso sustento. É anemia e força muscular, tá? Tendão, tudo, pele, cicatrização. Se ela não come legal, ela não absorve legal, porque tá tudo machucado. Então ela tem que fazer isso repondo vitaminas orais e vitaminas feitas naturalmente com produtos que tenham bastante proteína, albumina, o ovo e assim vai. O que acontece? Ela fica com falta de apetite quando ela está muito, muito chateada, ou muito cansada, ou abatida, ou está com infecção secundária. Então ela vai fazendo anemia e desnutrição. Com anemia e desnutrição, mais trauma. E por conta das bactérias que a gente já tem naturalmente na pele, ela faz infecções secundárias, entende? Então esse é o drama das crianças com epidermólise bulhosa. Mas esse drama pode ter outro desfecho. Para Vitória e tantos outros pacientes com epidermólise bulhosa. Recentemente, um estudo de transplante de medula óssea realizado nos Estados Unidos trouxe esperança para os pacientes com essa doença. Uma cura ou um tratamento? É um tratamento até porque o grau de melhoria varia de paciente para paciente. É que só falta a medula e ainda não desanimamos, assim, não é só um sonho meu e da minha família, já é de várias outras pessoas que também querem agora que eu vá. E isso é uma forma que Deus está me mostrando que vai dar tudo certo. Eles vieram aqui para doar medula óssea, seja para ajudar você ou outras pessoas. O que você tem para dizer para eles? Muito obrigada por vocês doarem o sangue para a medula para mim. Estou muito feliz. Você ficou feliz de ver um monte de jovem aqui? Você esperava tudo isso de gente? Não esperava, mas fiquei feliz de ver. Para saber como ajudar a Vitória e tantas outras pessoas que necessitam de uma doação de medula óssea, acesse o site
inca.gov.br. Você pode também conhecer a campanha Amor à Vida, Amor à Vitória, através do Facebook, no endereço que aparece aí na tela. E vale a pena lembrar que se perdeu algum programa e quer saber mais sobre esse assunto, é só você passar no nosso blog, novotempo.com/NTRepórter. Passa lá, comente, a sua opinião é muito importante para nós. O NT Repórter fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!